Ora viva pessoal, sejam muito bem-vindos ao meu canal. Espero que esteja tudo bem convosco e se não estiver, que recuperem o quanto antes. Pois é, sem mais demora, hoje vamos falar de guppies. Em 2021 algo que eu quero mesmo é começar a mostrar os vossos aquários, os vossos projetos, começar a mostrar algo mais do que só os meus aquários. Vamos lá ver se esta maldita pandemia nos deixa avançar com esse projeto, deixa visitar as vossas casas. Começo já numa bateria que não é minha. Vocês lembram-se de um vídeo passado, o vídeo dos Ramirezi? Desta vez vamos falar de guppies. Isto não é tudo guppies, mas existem bastantes. Aqui há escalares e Ramirezis a crescer, mas aqui temos guppies de linhagem, guppies Blue Moscow. Como podem ver, é um layout perfeito para guppies. Portanto, temos proteção em cima, temos plantas flutuantes, umas verdadeiras, outras de plástico. Aqui temos a ríquia, plantas de plástico, servem perfeitamente, e musgo, muito musgo. No entanto, aqui também existem ancistros e ancistos, musgo, lixo. Bem, os ancistos sujam muito, vocês sabem como é que é. Existem ali umas tocazinhas ao fundo que vocês podem ver. Uma coisa que eu fiz, já fiz nos meus aquários no passado e aqui também fiz para este meu amigo, foi colocar uma fêmea guppy no aquário sozinha. Portanto, esta é uma Big Mama, não sei se vocês conseguem perceber o tamanho desta fêmea. É muito maior, era a maior que ali estava no aquário, está super mega prenha. É possível que ela vá parir muito em breve. Como é que conseguimos ter essa percepção? Portanto, podem ver a barriga dela faz uma espécie de caixa, começa a ficar quadrada aqui à frente. Ela está ao cimo da água, se ficar muito tempo parada, ela ainda comeu muito bem, portanto possivelmente não será hoje nem amanhã, mas em breve dá para perceber, se nós virmos com um bocadinho de zoom, se ela se virasse e o telemóvel focasse, quase que se conseguem ver os pequeninos ali na zona do ventre. Portanto, o que é que acontece? Aqui é mais um layout também perfeito para os pequeninos. Estes não são muito comer os pequenos, verdade seja dita, mas têm bastante musgo. O que é que acontece? Mesmo que não seja uma questão de se esconder da mãe, já tem bastante micro-organismos para os pequeninos se alimentarem. Já tem bastante infusória, porque infusória vive em todas as plantas dos nossos aquários, para os pequeninos terem a primeira refeição. Aqui temos alguns outros guppies também. Estes serão full white albino. Sabem que eu não sou muito fã de peixes albinos e no caso dos guppies não há exceção. Há exceção nos ancistos e talvez nas coridoras. Aqui, mais full white albino, juvenis, portanto, ainda não são adultos. Aqui em cima temos King Cobra, são guppies muito bonitos, sou sincero. Este meu amigo já me ofereceu e eu, se não tivesse os endlers no aquário de 200 litros, possivelmente ia meter esta linhagem. Já tive Red Mosaic, Big Ear, também eram guppies muito bonitos, mas gosto muito dos King Cobra. Se vocês virem aqui alguns machos, aqui existem machos adultos, são lindíssimos. Este aquário tem água um bocadinho turva porque é a mesma situação. Temos aqui ancistros e quem já teve ancistros e quem tem sabe perfeitamente que são peixes que sujam muito. São muito bons para limpar algas e restos de comida, etc. Mas se comem, depois também têm de deitar cá para fora. E como podem ver, o que não faz falta aqui são ancistros. Andam de volta de umas pastilhas de fundo. Aqui está, mais uma vez um layout perfeito para guppies. Montes de musgo, plantas flutuantes, plantas falsas, plantas verdadeiras, aquecedor, tranquilinho. Aqui também temos musgo, portanto basta haver, se forem ver, temos 40%, 50% do aquário com plantas, musgo, perfeito. Okay? Mesmo esta fêmea que eu separei, se tivesse mais plantas não se perdia nada, ela só precisa de um espacinho para andar ali, o resto é espaço para os pequeninos. Ela também está um bocadinho assustada porque eu passei para aqui há pouco tempo e é normal que eles andem um bocadinho assim. Guppies de linhagem, são guppies que têm uma determinada característica. Estes guppies, os Blue Moscow, todos os guppies Moscow normalmente têm a cauda em leque. São criados devido a esta característica genética. Claro, nota-se nos machos, as fêmeas são cinzentas com as barbatanas mais escuras. Os full white albino, portanto, tem os olhos vermelhos por serem albinos. Há quem diga até que as espécies de peixes albinos são cegas. Não há forma de provar isto, não há investimento suficiente na agrofilia para fazer estes estudos. E são guppies com o corpo esbranquiçado. Mas vou-vos mostrar full white albino adultos. Full white albino são guppies que agora também têm muita saída, estão muito apreciados. Muitos criadores de guppies gostam muito desta linhagem. Podem ver aqui um macho. Portanto, também
aquela cauda em leque. Estes guppies, por exemplo, esta linhagem, esta estirpe, são guppies que comem ferozmente os pequeninos, mas eu já vi ferozmente, eles puderem comer todos os guppies acabados de parir, não deixam nenhum. É uma daquelas linhagens que não perdoa. Aqui estão alguns que foram retirados para este meu amigo, foram retirados para uma maternidade. Têm de estar separados dos pais, senão marcham. Acistos, muitos acistos. Cistos por todo lado. Mais uma linhagem de guppies muito bonita. Os guppies, no geral, gostam da água um bocadinho mais dura. Eu, quando perguntam qual é o meu peixe favorito, eu digo que é guppies. E depois perguntam-me, então, mas quantos guppies tens, quantas linhagens? 0. Neste momento já nem tenho-os ao ar livre, daí que eles podia dar, e os outros, pronto, que ter ficado alguns, não resistiram ao frio, porque os guppies precisam de água dura. Realmente a água que eu tenho no meu tanque, 1700 litros, é uma água muito dura. Os que TDS normalmente estão por volta dos 500, mas é do tanque, não vou estar a ter guppies em casa com aquela água, e eu acho que muitas vezes as pessoas perdem guppies ou não têm guppies durante muito tempo, ou começam a ter problemas que até atribuem à consanguinidade, e na minha opinião tem muito a ver também com a água. A nossa água em Portugal no geral, sobretudo aqui na minha zona, Abrantes e arredores, é muito mole. A água sai da torneira com 90 a 100 ppm, portanto TDS muito baixo, um pH 7, 7,5, mas não chega, é muito mole. O KH é cerca de 2, facilmente se altera o pH, e os guppies, qualquer vivíparo, quando parem, é muito violento para as fêmeas parirem, e então precisam de muito cálcio na água, precisam de água muito dura para poder até recuperar a figura. Ou seja, muitas vezes vemos os guppies, as fêmeas com a espinha torta e tudo mais, depois de parirem, não recuperam. Porquê? Porque depois acontece o stress dos machos as perseguirem e acabam por ficar assim para sempre. Embora não seja uma característica que se passe para as próximas gerações, é uma característica que fica para as fêmeas que a desenvolvem. Pois é, temos aqui então alguns guppies de linhagem e temos um layout específico para aquela malta que se quer dedicar aos guppies. Eu aconselho algo deste género, um aquário de 60 litros pelo menos. Sou bastante contra pôr em guppies em aquários inferiores a 50 litros. Já experimentei, não faz grande sentido. Menos ainda se misturarmos com camarões e outras coisas, é completamente para esquecer. E eu até posso ter um trio ou 2 de guppies no meu aquário de 200 litros. Ao fim de 6 meses aquilo está lotado de guppies, portanto mesmo 60 litros é provisório. Se não tiverem forma de os retirar, se não tiverem outros aquários para os colocar, é tudo provisório. Ter assim uma bateria com vários aquários de 30 litros é porreirinho. Nós podemos ter fêmeas cheias, podemos separá-las por aquário e ficar a criar aquelas posturas que nos agradarem mais, reservar umas devido a umas certas características, vender as outras, aquilo que quiserem fazer. Mais uma vez, os guppies, para mim, ter um só aquário que seja muito grande, e preparem-se mesmo assim, por maior que seja, acaba por se conseguir encher. E se for pequenino, mais chatices vão haver, de certeza. A não ser que a malta goste de ver guppies mortos nos aquários. Não, e muitas vezes até estressa as pessoas quando isso acontece. Começam por ter um aquário mais pequenino com guppies, vão de férias, nascem muitos guppies e depois é um stress enorme, porque quando chegam a um certo tamanho precisam de mais alimentação, as pessoas alimentam-nos mais, cria amónia, morre metade, morre 90%, mata-se o aquário todo, é uma giga-joga que eu não aconselho. Portanto, aquário de 70, 80 litros é ótimo, 100, 150 litros é ótimo, 80 litros, por exemplo, já vi um aquário de 80 litros com mais de 500 guppies, mas a pessoa também estava sempre a dá-los, tranquilo, e é isso. Se forem ter guppies, se forem criar, normalmente o ideal será no mínimo um macho para 2 fêmeas, ou seja, um trio. Na natureza estima-se que seja um macho para 10 fêmeas, portanto, se tiverem mais fêmeas ainda do que 2 não se perde nada. Já existem alguns guppies selvagens em Portugal. Não são guppies tão bonitos, não sei se vão ter muita saída, é engraçado para os puristas, mas a pessoa que compra guppies numa loja é pelas cores, pelas diversas e lindíssimas cores que eles têm, e os guppies selvagens não são nada assim, são parecidos com os Endler, para além de que são bem mais agressivos do que os guppies que nós temos criados em cativeiro há muitos anos. Portanto, os guppies selvagens têm um feitizinho semelhante a que, se nós quisermos, ao que vemos muitas vezes nos ciclídeos.
Portanto, guppies selvagens deve ser uma experiência muito interessante. Não digo que um dia não volte a ter guppies, mas façam este raciocínio comigo. Eu vou arranjar guppies, meto o meu aquário 200 litros com guppies, meto a água dura, posso juntar sal, posso juntar carbonato de cálcio, posso juntar pedras calcárias, fantástico, tenho muitos guppies, os guppies estão a adorar a água dura, 500 TDS, algumas plantas sobrevivem, outras não, tudo bem. E depois, vou vendê-los, vou dá-los a que quiser fazer com isso. E a pessoa do outro lado vai ter o mesmo cuidado que eu, vai-lhes dar água semelhante? Não, vai dar água da torneira, com Prime, sim senhora, tratadinha, mas muito mais mole. Passado alguns meses, ou no máximo 1 ano e meio, começa a ter problemas, os guppies começam a desenvolver problemas, alguns adultos começam a desenvolver problemas já em adultos, outros já nascem com problemas, porque os vivíparos no geral precisam de água dura, e eu acho que isso é uma daquelas coisas que é muito subvalorizada em Portugal. Lá está, se forem ciclídeos africanos já toda a gente sabe isso, são peixes mais caros, toda a gente tem esse cuidado. Guppies é um peixe que custa 1€, 1,5€, eu já paguei 2,5€ em loja, mas foi uma situação especial. Algumas linhagens custam 20€ um casal, ou um tri, sim senhora, mas no geral é um peixe que se compra por 1€ e tal. E a malta está-se um bocadinho a borrifar, mete-os dentro de água, e depois sabem que antigamente, ou quando eram pequenos, tiveram guppies em água, sem prime, sem nada. Mas antigamente havia outros requerimentos, antigamente as câmaras não eram tão inspecionadas para ter a água tratada, antigamente não eram empresas externas a tratar disso, e antigamente os guppies eram guppies tidos muitas vezes até em água fria, guppies que pariam 1 ou 2 vezes por ano, cresciam muito porque eram realmente, davam-lhes tempo, e hoje em dia temos animais a 23 a 26 graus que duram 2 anos a correr bem, as fêmeas a partir dos 3, 4 meses, 5 no máximo, começam a parir 1 vez por mês, e são animais que nunca vão durar tanto, é impossível. Hoje em dia estão muito reproduzidos em cativeiros, estão cheios de problemas genéticos devido a isso, facilmente apanham doenças. Como dizia uma vez o Corey do Aquarium Co-op num workshop que fez, hoje em dia parece no caso dos guppies, se nós espirrarmos à beira do aquário, morre metade do aquário. Portanto, os guppies estão muito fragilizados. Eu concordo com isso, concordo que precisam de água dura e a malta não liga muito a isso. Eu cheguei a ter conchas dentro dos meus filtros hang-on nos aquários que tinha guppies, e ao fim de 6 meses as conchas estavam quase todas desfeitas, tão mole é a minha água, de tal forma que aproveitou aquele cálcio todo, desfez as conchas todas, e continuo a dizer para mim, o meu peixe favorito são os guppies, sem dúvida nenhuma, e não tenho guppies mesmo por esse motivo, por respeito ao animal em si. Este meu amigo já tem alguns cuidados com a água, com algumas linhagens, a aprender, a evoluir, a descobrir medicamentos muito bons para certas situações, e há aqui guppies com muita qualidade. E pronto pessoal, hoje é isto, hoje é um videozinho rápido, um videozinho em casa de outra pessoa, e espero um dia deixe visitar mais pessoal com quem eu já falei, que já temos de certa forma apalavrado essa situação, e eu quero-vos mostrar mais coisas para além dos meus aquários, mas quis começar o ano 2021 com um vídeo em casa de um amigo, e espero repetir alguns destes ao longo deste ano, e quem sabe ainda durante alguns anos a fio. Pessoal, muito obrigado por estarem desse lado, obrigado por todo o vosso apoio. Já sabem, se gostaram do vídeo, por favor façam gosto. Se ainda não subscreveram, subscrevam o meu canal. Estão à vontade para partilhar os meus vídeos, comentar. Obrigado por estarem desse lado, obrigado por todo o vosso apoio, e até já!